Então, boa noite, pessoal, tudo bem? Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, vamos começar então o seminário do Neurolab dessa semana. Essa semana quem vai apresentar o seminário para nós é a doutoranda Rafaela Chiarelli, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas. E na apresentação de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da autofagia nos mecanismos de neuroproteção. Não é isso, Rafaela? Sim, exatamente. Perfeito. Esse trabalho foi publicado na Molecular Neurobiology, que é uma revista bem interessante, né? Sim. Qual o fator de impacto? A gente pega bastante artigos dela. É 4.5. É uma revista muito boa, tem artigos bem relacionados ao que nós fazemos no laboratório. E é uma via bioquímica que vai ser explorada e que nós temos também bastante interesse, né, Rafaela? Sim, com certeza. Ok, então a gente vai começar a apresentação, mas antes da gente começar a apresentação, eu peço a todo mundo que se inscreva no canal e já curta o vídeo, tá certo? Rafaela, pode começar. Boa noite, meu nome é Rafaela, eu sou aluna de doutorado lá do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas e eu vou apresentar um artigo, né, que fala sobre a neuroproteção através, né, da ativação da autofagia pela rapamicina e a sinalização da PI3K-AKT-mTOR-CREB diante da indução, né, por beta-amiloide de estresse oxidativo, disfunção sináptica e de neurotransmissão e neurodegeneração em ratos adultos. Para falar um pouquinho, né, sobre a doença de Alzheimer, a doença de Alzheimer ela é uma doença neurodegenerativa progressiva, onde a gente tem, né, como principais sintomas, né, os déficits na função cognitiva, principalmente relacionada à memória, né, a gente tem deposição também extracelular de peptídeos beta-amiloide, hiperfosforilação anormal, né, da proteína tau, que vão formar esses aglomerados neurofibrilares, né, e vão fazer com que ocorram alterações em redes neuronais, né? Então, e tudo isso vai causar a doença de Alzheimer, né? Em modelos animais experimentais, em biópsias de cérebros humanos, os peptídeos beta-amiloides, eles causam, né, um estresse oxidativo. Eles também têm um papel crítico na hiperfosforilação da proteína tau, que está diretamente relacionada com a patogênese da doença de Alzheimer, além de fazer com que ocorra perda de sinapses em hipocampos de camundongos, né? Então, são trabalhos que são publicados e a gente encontra esses achados relacionados ao peptídeo beta-amiloide. E esses peptídeos beta-amiloides, né, eles formam oligômeros solúveis, que disparam uma hiperatividade anormal dos receptores NMDA, né, o que a gente chama de excitotoxicidade, que faz com que ocorra um influxo anormal de cálcio, que leva ao estresse oxidativo, podendo levar à morte celular por apoptose. Então, como a gente viu, né, o título do artigo, o artigo relaciona a autofagia, né, o papel da autofagia com a doença de Alzheimer. Então, só para a gente entender um pouquinho mais sobre a autofagia, né, falar que ela é um processo altamente conservado de proteção intracelular, através da degradação lisossomal, né, ela faz através da fagocitose, ocorre a remoção contínua de agregados proteicos tóxicos e organelas danificadas, então tem uma importância muito grande para a manutenção da homeostase intracelular, né, para a integridade celular também e para o balanço energético. Então, a autofagia ela é muito importante. Tem diversos estudos relacionando, né, mostrando o papel da autofagia na patogênese da doença de Alzheimer. Então, com o envelhecimento, tem uma diminuição da autofagia e consequente aumento, né, das doenças degenerativas, né, da neurodegeneração. Então, no envelhecimento, você tem a diminuição do processo autofágico e o aumento da neurodegeneração. A autofagia, né, ela integra várias vias de sinalização celular, ela é importante para o crescimento celular, proliferação celular, sobrevivência celular. E
a mTOR, né? Ele é o principal regulador da autofagia em mamíferos. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre o mTOR. Então, só mostrando aqui a autofagia, né? Um pouquinho só para vocês entenderem, né? Que para iniciar a autofagia, né? Tem que ter esse processo que a gente chama de iniciação e nucleação, onde ocorre a inibição, né? Para ocorrer a autofagia tem que ocorrer a inibição do mTOR, né? Então você tem ativação de vários marcadores de autofagia, que a gente vai ver esses marcadores aqui no artigo, são várias proteínas que se juntam, o LK12, né? ATG10, então tem várias proteínas que se juntam para que ocorra, né, essa expansão desse autofagossomo, né? Então ocorre a expansão, então são várias proteínas que se juntam ali para que ocorra essa expansão, e depois a degradação. Esse autofagossomo ele vai se juntar com o lisossoma para ocorrer a degradação daquele conteúdo ali que está dentro do autofagossomo. Então, como a gente pode ver, tem várias proteínas envolvidas aí, né, nesse processo de autofagia. E é justamente, né, essas proteínas que a gente chama de marcadores da autofagia que a gente vai trabalhar no artigo. A família das proteínas fosfatidil-inositol 3-quinase, ele é o alvo celular da rapamicina. Então, como a gente viu no título, a gente vai utilizar a rapamicina, né, que é o indutor da autofagia. Falando um pouquinho da rapamicina, ela é um antibiótico, né, derivado do Streptomyces hygroscopicus e faz inibição de mTOR. Então, para que ocorra a autofagia, tem que ter a inibição do mTOR, né? A inibição do mTOR faz com que ocorra a autofagia. Tem dois tipos de mTOR, né? mTOR 1, do complexo 1, mTOR 1, que é sensível à rapamicina, e mTOR do complexo 2, que está relacionado com a organização do citoesqueleto. E o complexo 1 do mTOR, né, é responsável por regular o crescimento celular, a proliferação, o estresse oxidativo, a síntese de proteínas e a autofagia. Então, está envolvido em uma série de processos. O objetivo, né, do trabalho foi investigar o potencial papel da ativação da autofagia e a sinalização, né, da PI3K, AKT1, mTOR, CREB, na neuroproteção, né, diante do estresse oxidativo, da disfunção sináptica, da neurodegeneração e déficits cognitivos em hipocampo de ratos adultos, certo? Então, o objetivo do trabalho foi esse. Então, eles usaram, né, para o desenvolvimento do modelo, né, da doença de Alzheimer, eles usaram o peptídeo beta-amiloide 1,42, né, 1 miligrama por ml. Eles fizeram a estereotaxia, né, então foi administrada por via intracérebro-ventricular no hipocampo de ratos adultos Wistar. Esses animais, né, eles foram divididos em 4 grupos. O grupo salina, né, que é o grupo 1, ou controle, o grupo 2, onde foi administrado só o peptídeo beta-amiloide, né, 1,42. O grupo 3 foi administrado o peptídeo beta-amiloide mais a rapamicina, que é o indutor da autofagia. Né, esse tratamento foi feito por 3 semanas. E o grupo 4, ele utilizou o peptídeo beta-amiloide, a rapamicina, mais esse wortmannin, que eles chamam de WM, né, o nome WN, ele usa no artigo. Ele utilizou também a mesma coisa do grupo 3, mais o wortmannin, sendo que a rapamicina e o wortmannin foram administrados por via intraperitoneal por 3 semanas, tá? Então, foi isso que eles usaram. Então, para avaliar, né, o estresse oxidativo no modelo, né, e os níveis de antioxidantes, eles avaliaram, né, a quantidade de espécies reativas de oxigênio, o cálcio, verificaram também a peroxidação lipídica, avaliaram a superóxido dismutase, a catalase e a glutationa. Eles fizeram PCR, né, quantitativo, com genes associados à autofagia,
marcadores, né, da sinaptogênese, marcadores de neurodegeneração, receptores de neurotransmissores e também relacionados, né, a genes relacionados a essa via, PI3K, AKT1 e CREB. E também fizeram o Western blot, né, utilizando todos esses anticorpos, né, então ele utiliza bastante anticorpos nesse artigo. E, além de fazer o Western blot, eles também fizeram, né, a determinação da atividade da acetilcolinesterase e avaliaram, né, a quantidade de receptores dopaminérgicos e colinérgicos. Eles fizeram também esse teste, né, que é uma resposta de prevenção condicionada. Eles fizeram, né, para avaliar a memória e o aprendizado desses animais, esse teste. Ele é colocado nessa caixa e é associado um estímulo, que eles também não deixam claro no artigo, junto com um estímulo visual, né, junto com um estímulo aversivo, que é o choque. E quando dá o choque, esse animal ele passa para o outro compartimento da caixa, certo? Então, eles avaliam isso. Depois de um tempo, eles só mostram o estímulo condicionante e avaliam se o animal vai passar para o outro lado da caixa. Então, agora a gente vai começar a falar sobre os resultados, né? Então, o tratamento com rapamicina reverte, né, o estresse oxidativo induzido pelo peptídeo beta-amiloide, né? Então, a gente vê aqui no gráfico A, né, que em relação às espécies reativas de oxigênio, a gente tem um aumento, né, dessas espécies reativas de oxigênio, né? Tem uma diferença significativa em relação ao controle, né? Então, a gente vê um aumento aqui do estresse oxidativo. Quando a gente utiliza a rapamicina, você tem uma diminuição desse estresse oxidativo, né, quando comparado com o grupo AB142, né, o grupo que recebeu só o peptídeo beta-amiloide. E quando você utiliza esse WN, que ele é WM, o Wortmann WM, você inibe a autofagia. Então, você tem, né, um aumento aqui, apesar de ter diferença significativa do grupo que recebeu só beta-amiloide, você tem um aumento aqui, mas, né, é um pouquinho maior do que só com a rapamicina, né, apesar de não ser significativo, uma tendência. E aqui no gráfico B, a gente vê também com a concentração de cálcio, né, que também aumentou com o grupo que foi tratado só com peptídeo beta-amiloide. Você teve uma diminuição quando você tratou, né, com peptídeo beta-amiloide e rapamicina. E quando você utilizou o inibidor do PI3K, né, você teve uma diminuição, mas não tão significativa quanto foi da rapamicina, né? Também, você teve uma maior lipoperoxidação, né, quando você teve só a administração do peptídeo beta-amiloide, né? Quando você utilizou a rapamicina, você diminuiu essa lipoperoxidação, e quando você utilizou o inibidor do PI3K, você teve o mesmo padrão, né, dos outros gráficos. Então, aqui a gente vai ver, né, são a superoxidismutase, né, a catalase e a... Então, você tem, né, como esperado, você tem, né, quando você tem a indução por a administração do peptídeo beta-amiloide, que tem uma diminuição dessa superoxidismutase, que são enzimas, né, responsáveis pelo equilíbrio, né, dessas espécies reativas de oxigênio, né? Então, você tem uma diminuição, como você utiliza a rapamicina, você tem um aumento dessa superoxidismutase, e quando você utiliza o WM, você também tem uma diminuição, né, dessa superoxidismutase, um pouco menor do que só com a rapamicina. A catalase também, né, o mesmo padrão da superoxidismutase, então você tem uma diminuição
quando você tem administração de beta-amiloide, mas não tem alteração significativa, só uma tendência, né, de aumento quando você utiliza a rapamicina e também quando utiliza o inibidor da PI3K. E a glutationa aqui, o mesmo padrão também. Você tem uma diminuição quando você tem a administração de peptídeo beta-amiloide. O mesmo padrão ocorre quando você utiliza a rapamicina. E quando você utiliza a rapamicina e o inibidor, né, da PI3K, você também tem uma diminuição do GSH, né? Não tão significativa quanto na administração do peptídeo beta-amiloide somente, mas você tem uma redução, né? Essas enzimas são responsáveis pela proteção, né, do sistema, né? Então, a rapamicina aumentou todas essas enzimas. Aqui, a gente fez, né, o artigo mostra que a rapamicina ela induz a autofagia, né, em hipocampo de ratos expostos ao peptídeo beta-amiloide. Então, a gente vê aqui a expressão, né, do RNA mensageiro de vários marcadores relacionados à autofagia, né? Então, a gente vê aqui o LC3, né, ele está aumentado, né, quando você utiliza a rapamicina, né, indicando que o aumento da autofagia. Então, em todos esses marcadores, LC3, P62, BCLIN, o LK, então todos eles você tem um aumento quando você utiliza a rapamicina, né, que é um indutor da autofagia. E aqui, quando você utiliza, né, o inibidor da PI3K, você tem uma diminuição relacionada ao grupo, né, que foi administrado somente peptídeo beta-amiloide. Então, aqui mostrando que você tem uma expressão de RNA mensageiro, né, aumentada desses marcadores de autofagia. E no gráfico abaixo foi feito o Western blot, né, e mostrando a expressão da proteína, né, mostrando também que no peptídeo beta-amiloide, então a gente vê um aumento, segue, né, o mesmo padrão da expressão do RNA mensageiro. Então você tem um aumento dessas proteínas, também desses marcadores relacionados com a autofagia, né, em todos os grupos, né? Então você tem aqui, no grupo tratado com rapamicina, então você tem um aumento, né, dessas proteínas relacionadas à autofagia, desses marcadores de autofagia. Então você tem um aumento aqui. E quando você utiliza a rapamicina mais o inibidor da PI3K, você tem uma diminuição, né, dessas proteínas relacionadas quando você compara com o grupo que recebeu a proteína beta-amiloide somente, né, mostrando que a rapamicina ela induz a autofagia. Aqui já está relacionando a rapamicina com o comprometimento da via PI3K, AKT1, mTOR, CREB. Então, a gente vê que a expressão, né, do RNA mensageiro de mTOR, né, do grupo que foi tratado com a rapamicina diminuiu, porque a rapamicina ela inibe, né, o mTOR, então diminuiu a expressão aqui do mTOR. Aumentou, né, no grupo que recebeu o peptídeo beta-amiloide mais a rapamicina mais o inibidor do PI3K, certo? Então, a gente vê aqui a PI3K, ela também aumentou, né, mostrando que você tem um aumento dessa PI3K, da expressão do RNA mensageiro dessa PI3K no grupo tratado com a rapamicina. O mesmo padrão, né, ocorreu quando você tratou com WM. A KT também você tem um aumento, né, da expressão do RNA mensageiro de AKT e da proteína CREB também, né? Então, a gente tem aqui um aumento quando você utiliza a rapamicina e uma diminuição quando você usa o inibidor da PI3K. E aqui a gente vê a expressão de proteína também mostrando o mesmo padrão do gráfico, mostrando que ocorreu aqui mTOR fosforilado. Você tem um aumento, né, da mTOR fosforilado quando você utiliza somente o peptídeo,
Então, você tem um aumento, né? Você tem aqui no grupo, né, que recebeu só o peptídeo beta-amiloide, você tem um aumento da expressão da proteína, né, mTOR. Então, você tem um aumento dela em relação ao controle. E quando você utiliza a rapamicina, você tem uma diminuição da expressão dessa proteína, né, em relação ao grupo que recebeu só peptídeo amiloide, beta-amiloide. Quando você inibe, né, a PI3K, você tem um aumento, né, da mTOR fosforilada. O mesmo acontece, né, com a PI3K, você tem um aumento, né, da PI3K fosforilada quando você tem, né, a diminuição da rapamicina. A KT1 fosforilada também, você tem um aumento, né, quando você utiliza a rapamicina, e da proteína CREB também fosforilada, você tem um aumento quando você utiliza a rapamicina, mostrando que essa via está ativa. Então, mostrando aqui PI3K, KT1, proteína CREB ativa. A rapamicina, ela protege, né, contra a disfunção sináptica, a neurodegeneração induzida por peptídeo beta-amiloide em hipocampos de ratos. Então, aqui são marcadores, né, das sinapses, né, da função sináptica. Então, a gente vê que quando você utiliza o peptídeo beta-amiloide, você tem uma diminuição da sinaptofisina, né, sinapsina. Quando você utiliza a rapamicina, você tem um aumento, né, dessa sinaptofisina. Sinapsina. A sinaptofisina também, né, são marcadores de sinapse. Então, o mesmo padrão ocorre com a sinaptofisina e a PSD95, que é um marcador pós-sináptico, né? Um marcador de pós-sináptico. Então, você tem um aumento quando você utiliza a rapamicina e uma diminuição quando você utiliza o inibidor da PI3K, certo? E no gráfico de baixo, aqui é a expressão de RNA e aqui no gráfico é a expressão da proteína, né? Mostrando aqui da sinaptofisina. Então, no controle, quando você utiliza a beta-amiloide, somente você tem uma diminuição da expressão dessa proteína. Quando você utiliza a beta-amiloide mais a rapamicina, você aumenta a expressão dessa proteína, né, indicando que você tem uma proteção dessa sinapse. Quando você utiliza um inibidor da PI3K, você tem uma diminuição de novo, né, da expressão dessa proteína. Aqui mostrando da sinaptofisina, né, o mesmo padrão que ocorreu com a sinapsina, e a PSD95 também a mesma coisa. Então, você tem um aumento quando você utiliza a rapamicina, você tem uma diminuição quando você utiliza, né, o inibidor da PI3K, o WM. Aqui ele analisa os receptores, ele analisa receptor de acetilcolina muscarínico, né, o receptor de dopamina, aqui o RNA, né, do receptor de NMDA e aqui do receptor AMPA. Então, a gente vê que quando você utiliza o peptídeo beta-amiloide, tem uma diminuição do RNA, né, do receptor de acetilcolina do tipo muscarínico. Quando você utiliza a rapamicina, você aumenta, né, consideravelmente a expressão desse RNA mensageiro. E quando você utiliza, os dois diminuem. Então, o mesmo padrão ocorre para todos tanto para o receptor colinérgico muscarínico, como o receptor dopaminérgico do tipo 2, né, o receptor NMDA e o receptor AMPA. E aqui a mesma coisa ocorre quando você analisa a expressão de proteína desses receptores, né? Você tem um aumento. Então, esses resultados, eles mostram que a rapamicina, ela protege contra a supressão, né, de receptores induzidas pela administração de peptídeo beta-amiloide. Então, quando a gente olha aqui para o gráfico A, né, que mostra a expressão relativa do RNA mensageiro de receptores de acetilcolina do tipo muscarínico, do tipo M2, né, do receptor de dopamina, aqui do receptor de NMDA e aqui do receptor AMPA. Então, a gente observa, né, que com a administração do peptídeo beta-amiloide, você tem uma diminuição mensageira de todos esses receptores. E quando você
aplica, né, junto com o peptídeo beta-amiloide, né, administra junto com o peptídeo beta-amiloide a rapamicina, você tem um aumento da expressão desses receptores. E quando você utiliza o inibidor da PI3K, você tem uma diminuição desses receptores, da expressão de RNA desses receptores. E aqui mostrando a expressão de proteínas, né, a expressão desses receptores, do receptor de acetilcolina M2, né, receptor de dopamina tipo 2, do receptor NMDA e do receptor AMPA. Então, mostrando que quando você tem, né, a administração do peptídeo beta-amiloide mais da rapamicina, né, que é o indutor da autofagia, você tem um aumento, né, da expressão desses receptores. Aqui mostrando a atividade da acetilcolinesterase, que também está diminuída, né, quando você utiliza o peptídeo beta-amiloide. Aumenta quando você utiliza, né, a rapamicina e diminui, mostrando que não tem diferença, né, relacionada ao controle. Então, você tem uma diminuição em relação ao grupo, né, que recebeu o peptídeo beta-amiloide mais a rapamicina, quando você utiliza o WM, que é o inibidor da PI3K. Aqui ele vê, né, o receptor colinérgico, né, a quantidade de proteínas. Então, mostrando que a gente tem uma diminuição, né, desse receptor quando você tem a administração do peptídeo beta-amiloide, um aumento quando você utiliza a rapamicina e uma diminuição quando você utiliza, né, tá semelhante ao controle, que não tem diferença significativa com o controle, então voltou aos níveis do controle, né, igual ao peptídeo beta-142 quando você utiliza o inibidor da PI3K. Aqui é a mesma coisa com o receptor de dopamina, né, o mesmo padrão que ocorreu com o de receptor colinérgico. E aqui é o teste, né, que eles fizeram para avaliar o aprendizado e a memória. Então, eles viram que eles falam lá que o controle ele teve 90%, né, de resposta condicionada ao medo. Quando você utilizou o beta-amiloide mais a rapamicina, né, então esses animais tiveram uma tendência, né, a uma diferença relacionada ao grupo que recebeu só o peptídeo beta-amiloide, então teve uma melhora no aprendizado. E quando você utilizou, né, o inibidor da PI3K, você teve uma diminuição, né, ficou um pouco maior do que o que recebeu só o peptídeo beta-amiloide, mas ficou menor do que o que recebeu só a rapamicina. Você tem uma inibição aqui do efeito da rapamicina. E em relação à memória, é o mesmo padrão, né? Então, ele avaliou no peptídeo beta-amiloide ter uma diminuição, né, da memória. Quando ele utilizou a rapamicina, ocorreu um aumento, né, dessa porcentagem. Quando utilizou o inibidor da PI3K, você teve uma diminuição, novamente, seguindo o mesmo padrão, né, do aprendizado aqui. Certo? A conclusão. Então, esse estudo demonstra que a rapamicina, ela fornece uma possível neuroproteção contra o estresse oxidativo, né? A gente viu naquele primeiro gráfico, induzido pelo peptídeo beta-amiloide, contra a disfunção sináptica e na neurotransmissão e contra déficit cognitivo no hipocampo de ratos. E esse efeito é mediado pela ativação concomitante da autofagia via sinalização PI3K, AKT1, mTOR, CREB. E essas descobertas também estendem a nossa compreensão da associação mecanicista entre autofagia e neuroproteção. E estabelece a autofagia como alvo terapêutico, cuja modulação apresenta novas oportunidades para o desenvolvimento de drogas contra doenças neurodegenerativas. Aqui ele traz uma figurinha mostrando resumindo, né, mais ou menos o que ele fez, né, que o peptídeo beta-amiloide, ele se liga lá no receptor NMDA, né, induz, né, um aumento do cálcio, né, e vai fazer com que ocorra, né, uma disfunção na neurotransmissão e na sinapse, levando à morte neuronal, que pode levar a déficits cognitivos, né, e neurodegeneração. E a autofagia,
mostrando aqui no centro a autofagia, ela inibe essa produção de espécies reativas de oxigênio, né? Modulando também essa disfunção sináptica, então modula, diminui, né, essa disfunção sináptica, levando a neuroproteção, né, mostrando aqui o CREB, né, que é um fator de transcrição, né, que está relacionado com a proliferação neuronal, então mostrando que você tem um aumento, né, tanto do receptor AMPA, NMDA, do receptor dopaminérgico, colinéstico, da acetilcolinesterase e desses marcadores aqui de sinapse. Então, mostrando aqui também em cima a rapamicina inhibitor, que está inibindo o TOR, vai ativar toda essa via aqui relacionada com a autofagia. E mostrando aqui aquele inibidor da PI3K, tá vendo? Inibindo aqui a PI3K e inibindo a autofagia também. Então, aqui é um apanhado que ele faz de todo o artigo, mostrando, né, qual a ligação, né, de tudo que ele fez aí, que ele demonstrou aí no artigo. É isso, obrigada. Pessoal, então vamos começar a discussão do nosso trabalho, né? Quem gostou da apresentação, né, ou tiver alguma crítica, sugestão, pode deixar um comentário para a gente, tá? Então vamos lá, pessoal, a roda está aberta, vamos começar a discussão. Deixa eu dar só um panorama geral, só porque eu gostaria de dar as minhas impressões em relação ao artigo. Sim. Tá? Quando vocês pegam a primeira imagem do trabalho e a última, vocês podem perceber que a ideia dessas duas imagens é caracterizar o modelo que ele trabalhou. Então, na primeira imagem, ele traz lá, faz só de catalase glutationa, certo? Ele faz sinalização de cálcio e estresse oxidativo, tá? Então, a ideia dele era caracterizar o modelo, mostrar que a beta-amiloide levou algum dano no tecido. Apesar dele não ter apresentado nenhum dado de dano. Ele não mostrou imagem, não mostrou... Não, falta imagem. Algo caracterizando o dano aí no sistema, inclusive fazendo análise de apoptose, autofagia e necrose, certo? E, muito provavelmente, ele submeteu esse artigo, assim, na revista, e um dos revisores falou, mas e o dano de memória? Cadê? Você não fez nada de memória. Aí ele deve ter corrido para fazer aquele último experimento que ele colocou até... aqui na minha versão está na discussão. Certo? Então, muito provavelmente, isso foi uma questão também editorial. Foi bem... Aí o revisor... Foi bem... Então, o revisor bateu o olho e falou assim, mas esse modelo seu teve alteração de memória? Você está falando de Alzheimer, não está mostrando memória? Aí ele fez aquele último experimento que está bem nas coxas, tanto que a parte de descrição, né, tá bem pouca, né? Não é muito usual. Então, isso é só inclusive, o artigo que ele referencia não está falando também. Sim, então, isso muito provavelmente aconteceu posteriormente. Então, ele fez todos os trabalhos, o revisor deve ter pedido um experimento de memória e ele acrescentou esse de última hora, tá? Então, muito provavelmente isso que aconteceu. Por isso que ele não está nem dando esse destaque. Agora, uma coisa que é importante para permear a nossa discussão aqui é o seguinte, é o esquema que ele fez de tratamento. Por quê? Ele induziu o modelo de beta-amiloide e, durante 3 semanas, ele tratou esses animais com a rapamicina ou com WM. Ok? E uma coisa que é importante a gente pensar aqui é o seguinte, aqui a gente faz uma distinção entre o que é neuroprotetor, ou seja, tudo aquilo que eu dou para o sistema para torná-lo mais resistente à morte, e tudo aquilo que é neuroreparo, ou seja, tudo aquilo que, uma vez lesado o sistema, o que eu faço para tentar recuperar, né? A arquitetura do sistema. Pode ser por vias relacionadas à inflamação, que seria mais anti-inflamatório, pode ser por vias neurais, né, vias gliais, mas a gente tem essa distinção. Então, o trabalho está focado muito mais em neuroreparo do que neuroproteção. Tá? Isso aqui no nosso laboratório a gente não confunde isso. Isso acho que é muito importante. E aí uma coisa que eu entro em que eu sempre... Mauro,
eu realmente fiquei, porque fala em neuroproteção no trabalho, né? Mas eu também acho que é mais neuroreparo. Então, isso que eu fiquei na dúvida em relação ao tempo, porque ele já logo administra rapamicina, entendeu? Ao tempo que a beta-amiloide leva para produzir esses efeitos nas células, entendeu? No neurônio, no caso. Isso é uma coisa também que é bem interessante. Tem um trabalho do professor Antônio Carlos Pinheiro de Oliveira, da Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalha com rapamicina em modelos de neuroproteção. Ele também tem vários artigos bem interessantes nessa área. E assim, uma das discussões que eu tenho com ele, que é recorrente, é o seguinte: quando você aplica a rapamicina, que vai atuar numa via intracelular, ela vai atuar tanto nos neurônios, nos astrócitos, na micróglia, nos oligodendrócitos e no corpo como um todo. Então, quando você trabalha com vias intracelulares, você acaba tendo que aceitar que você vai ter mecanismos distintos que vão ocorrer no neurônio e na micróglia. Sim. Ou, por exemplo, no astrócito. Porque você não está trabalhando aqui com um receptor específico que está expresso só no neurônio, ou só no astrócito, ou só na micróglia. Você está trabalhando com uma via intracelular que em todo o corpo você tem expressão dessa via. Tá certo? E ao fazer isso ao longo de 3 semanas, legal, você está favorecendo o processo de reparo, né? Mas é difícil distinguir por quais vias isso está acontecendo. Tudo bem? Então, essa é, assim, a minha visão geral. Os dados mostram que houve uma melhora, houve um reparo do sistema, isso é muito bom. E nós temos outros artigos na literatura que também têm apontado para a mesma direção. Ou seja, o processo de autofagia é importante e essa via é importante para doenças neurodegenerativas. Mas agora, para a gente poder desdobrar essas vias, a gente tem que entender quais células que são mais afetadas, né? E o peso de cada uma das vias nesses sistemas. Bruno, você tinha uma pergunta? Na verdade, eu tenho várias, professor. Antes eu posso pontuar uma coisa, então, Bruno? Pode. É rápido. Eu entendi a pontuação do senhor, doutor. Eu queria saber o seguinte: uma vez que ele está considerando que ele está trabalhando com esse modelo, com beta-amiloide, né? E aí ele fala então de uma neuroproteção, mas para esse modelo, ou seja, uma vez que você tem um processo neurodegenerativo já em curso, você consegue fazer uma intervenção e aí você tem uma neuroproteção porque você está intervindo naquilo que vai acontecer a partir desse start aí. Isso não seria neuroproteção mesmo? Seria neuroreparo? Porque eu não vejo em que medida que isso, na verdade, está mudando toda a citoarquitetônica, toda a estrutura ali da região, nesse sentido de reparo. Afinal, o processo não vai deixar de ocorrer. É porque, diferentemente do que acontece com o modelo transgênico, onde você tem uma produção constante aumentada de beta-amiloide, que vai lesionando o tecido ao longo do tempo, aqui não, você aplica a beta-amiloide diretamente no cérebro do animal. Então, na hora que você faz essa aplicação, ela vai gerar uma lesão. Então, as placas que são aplicadas vão levar a um processo de neuroinflamação. Os peptídeos e oligômeros de beta-amiloide vão levar a um processo de exotoxicidade. Então, você lesiona aquele tecido no dia 1. O restante do tempo, você está reparando. Entendeu? E é aqui, na hora que a gente entra nesse processo de reparo, que você, obviamente, tem um processo inflamatório, ativação de astrócito, de microglia, você vai ter vias que podem ajudar a beneficiar a conservação dos neurônios, e você pode ativar vias que vão levar à destruição das conexões sinápticas. Então, uma distinção que a gente faz, que eu acho que ela é importante para o entendimento, é que qualquer coisa que você administre antes da lesão e torne aquele sistema mais resistente, mais tolerante à lesão, a gente chama de neuroproteção. Porque, de fato, é isso que está protegendo o sistema. Certo? Uma vez que o sistema está lesado, por exemplo, você já tem a lesão já estabelecida, você já tem morte neuronal,
você já tem alteração da produção de novas sinapses. O que você vai fazer agora é tentar reparar o que foi destruído. Certo? Você vai tentar agora estudar o processo de neurogênese, você vai tentar estudar o processo de sinaptogênese, que a gente pode inferir com base nas proteínas que ele estudou. Né? Isso porque esse modelo que ele utilizou, na verdade, foi com injetável. No caso, se fosse um processo que fosse contínuo, aí seria diferente, então. Se fosse contínuo, seria diferente. Porque aí você, ao longo que a lesão está acontecendo, você está tentando prevenir. Certo? Aí você pode até chamar de neuroprotetor. Porque a gente tem que trabalhar bem os conceitos, porque quando a gente tem um conceito que ele é truncado, ele faz com que a sua forma de pensar não seja adequada. Você tome como certo, né, coisas que são... a ciência carece de conceitos muito bem definidos, né? Justamente para a gente poder fazer extrapolação. Se o conceito já está viciado desde o início, então tudo que é futuro está viciado. Você não pode, assim, para mim o erro é você falar o seguinte: qualquer coisa que melhora depois que você induzir um modelo de Alzheimer é neuroproteção. Bom, não é, porque você pode ter ação que é anti-inflamatória. Você pode ter ação que está relacionada à ativação de astrócito, pode ser um foco no neurônio. Então, no mínimo, a gente tenta distinguir entre o que é neuroproteção, ou seja, o que é feito antes, que muita gente chama até de pré-condicionamento cerebral, e o que vem depois, e é a questão do reparo, ou seja, uma vez que você tem alteração no sistema, né, você vai tentar reparar ou vai estimular a produção de novos neurônios e novas sinapses, tudo bem? É uma distinção que a gente faz, mas o que eu acho que nos ajuda a pensar bem em farmacologia, bioquímica e neurociência. Porque na hora que você pega aqui, nesse artigo, que tem basicamente uma inversão do que é a via normal que a gente estuda, porque normalmente a gente estuda PI3K, AKT e mTOR. Quando ele vem e apresenta que tem essa inversão, como é que você explica isso? Se você não está entendendo que o sistema é neuroreparo e ele fez isso durante 3 semanas. Entendeu? Porque você está pegando uma via e você está entendendo que você não está pegando um sistema limpo e estimulando ele para ficar resistente. Você está pegando um sistema que está sujo, que está lesionado, e agora você está favorecendo o processo de limpeza e de reparo. Então a gente precisa desses conceitos melhores. Assim, lógico, eu posso mudar de ideia, eu acho que se novos conceitos forem descritos, mas eu acho que esse é um conceito que nos ajuda a pensar bem. Não sei o que vocês acham. Concordo. Sim. Muito obrigado. Você está convencido então, Yellen? Convencidíssimo, Duda. Então tá bom, então. Vamos lá, Bruno, qual que é a pergunta? Tá, vamos lá. Primeiro, eles não falaram a idade dos animais, né? Ou eu perdi essa parte? É adultos. Ele fala, não fala a idade realmente, ele fala adultos. A única relação com a idade é que ele fala ratos, Wistar adulto. É uma forma muito boa de ser descrever num artigo. Assim, os animais tão velhos, os animais tão adultos. Mas não é velho, né? É adulto, né? Mas eu posso dizer para você que é um adulto, pelo menos quando ele começou, era adulto jovem, que de 250 para 280. Ele fala o peso, 250 a 280 gramas. É um animal que tem no máximo 8 semanas quando ele começou, até menos. Entendi. Então é relativamente jovem, já é uma coisa complicado para você colocar um modelo de Alzheimer num animal que tá bem novo, assim, né? Mas ele... Pode falar. Não, mas ele administra, né, o peptídeo beta-amiloide. Não, sim, mas é porque eu fico imaginando que no sentido translacional seria mais legal você pegar um animal mais velho e aplicar beta-amiloide. Não pegar um animal tão novo assim. Não sei se isso é viável, mas... É só usual. O ideal seria pegar animais velhos, mas pelo custo, pela dificuldade, normalmente usa animais mais novos, tá? Mas o ideal seria trabalhar com animais aí pelo menos a partir de 12, 16 semanas.
Seria o ideal. Mas eu esperaria uma diferença de reparo também, né, doutor? Sim, com certeza. Considerável. Com certeza. Tá, até porque se eu for pensar novamente em translacional, o indivíduo que está na idade mais avançada, ele vai ter total alteração dos mecanismos intracelulares de reparo, autofagia, regulação da homeostase, enfim. Então, acho que isso seria válido. Deve ter alguém trabalhando com isso. Eu tenho crítica pro... Isso aqui não sei nem se pode falar que é crítica. É mais... acho que é crítica. O blot tá muito feio. Tá muito feio, eu sabia que você ia falar. Blot ali que, pelo amor de Deus. Borrado, né? Nossa. Sim. Acho que se eu mandar um blot desse jeito pro Mauro, o Mauro ri da minha cara e fala, refaz. Não é. Os gráficos também não são caprichadinhos, não são bonitos. Gente, eu achei muito estranho. Eles foram fazendo várias coisas. Eu falei, nossa, vai sair um blot bonito. Aí me mostra um blot borrado daquele. Tanto anticorpo, né? Usaram tanto anticorpo. Fala assim, esse aí você tá treinando? Faz de novo. É feio. É feio, sim, Bruno. Não, mas é porque realmente compromete, né? Se essa era a melhor imagem, eu fico imaginando como é que é a pior. O aspecto fica ruim. Achei que o propósito era para atrair novos alunos, entendeu? Não era para afastar, não. Para melhorar, né? Longe disso, ele quer nosso melhor, ele quer que a gente não coloque uma imagem tão feia assim no artigo para ninguém do outro lado do mundo falar a mesma coisa que eu tô falando. Tá certinho, com certeza. Outra coisa que eu queria entender era a questão, novamente, da via, porque eu procurei com um artigo de revisão, e eu posso até colocar lá no grupo, que ele fala assim, por exemplo, que quando você tem uma atividade de PI3K, ou seja, quando a PI3K está ativada, você tem a fosforilação de GSK3-beta, que não é falado nesse artigo, e aí essa GSK3-beta, ao ser fosforilada, ela é inibida. E ao ser inibida, você poderia ter um efeito benéfico para o Alzheimer, porque o GSK3-beta ativado, ele fosforila tal. Isso, aí a minha lembrando o último artigo, né? Lembrando o último artigo, né? O último artigo discutiu exatamente relacionado, isso. Sim. Então, e aí a pergunta é, se você ativa PI3K, você inibe GSK3 e isso é bom, por que inibir PI3K aqui agora vai ser bom? Com o último anime lá. Então, Bruno, uma coisa que a gente... Mas não é bom. Não melhora o sistema, a inibição do PI3K. Mas piora menos do que inibir mTOR, né? Piora menos. Sim. Então, eu acho que uma das coisas que, assim, além de mostrar que PI3K é importante para a proteção do sistema, que ele deveria ter feito sozinho, ele não fez esse experimento. Isso é importante, tá? Ele poderia ter feito esse experimento e não fez. Se eu fosse revisor desse trabalho, não teria passado. Porque... Não é maldade, Allen. É porque... Mas falta realmente. Para os alunos que quiserem. É critério mesmo, tem que ser criterioso mesmo. Mas o que eu acho é o seguinte, é que quando você vai pensar nesse tipo de trabalho, é você trabalhar a ideia de qual é a importância da ativação de CREB, GSK3 e mTOR. Porque, por exemplo, se a gente está falando de receptor, você tem uma camada de ativação de proteínas que tende a ser amplificado pela produção de segundos mensageiros, que vai ativar, por exemplo, PI3K, que vai ativar mais um monte de proteínas. Então, a cada passo que você dá para dentro da célula, a amplificação do sinal é muito grande. E aí você começa a ter amplificação entre vias. Então, por exemplo, aqui, que ele coloca no trabalho, assim, ele coloca ativação de CREB. CREB é super importante para o processo de neurogênese, para o processo de neuroproteção, certo? E a ativação de mTOR não é tão interessante. Então, na realidade, se ele trabalhasse o equilíbrio entre CREB e mTOR e também GSK3, seria mais fácil de entender, porque essas três proteínas estão ali no finalzinho da via e que vão levar informação para o núcleo. Mas ainda assim eu continuo tentando entender, porque aí
nesse mesmo artigo que eu tô falando sobre a atividade de PI3K-AKT, sobre a fosforilação de proteína tal, eles mostram que os agregados de tal inibe a via PI3K-AKT-mTOR. Então, se o agregado inibe essa via PI3K-AKT-mTOR, como que a inibição dessa via vai ser boa para benéfica? Mas aí eu entro com uma outra questão, Bruno. Você está trazendo a ideia de um artigo que foi feito com neurônios para dentro de um trabalho que foi feito com o cérebro inteiro, onde você tem vários subtipos celulares, você tem vaso, perícito, micróglia, astrócito e neurônio. É verdade. E aí você não tem distinção para saber qual que está aumentado, tipo de célula diminuído. Entendi. Entendeu? E as vias que às vezes ativam... esse é o problema de trabalhar com via intracelular. Porque uma via intracelular que vai gerar um processo no astrócito, que poderia ser benéfico para o sistema, no neurônio pode ser que não seja. Entendi. É verdade. Também tem a questão de... Agora, o desafio. Por isso que eu falo, quer trabalhar com via intracelular, para fazer trabalho desse tipo, ou seja, trabalhar com via intracelular e comparar com o fenômeno, vai no final da via. Entendi. Vai no CREB, vai no GSK3, no mTOR, né? Porque senão fica com essa dúvida que o Bruno colocou. E eu exatamente. Bruno. Porque, tipo... Tudo bem? Polêmico. Não, esse artigo foi bem interessante, mas realmente um artigo mais complexo. Né? Sim, e eu acho que chama a nossa atenção para um delineamento mais bem feito e uma forma de escrever um artigo mais contida, né? De você tentar delimitar no artigo quais são as limitações que você tem nele, né? Acho muito interessante a área. Você estudar o papel da autofagia em doenças neurodegenerativas, eu acho que é uma área quente, eu acho que é uma área que dá para tirar muita informação interessante. Então tá certo. Pessoal, muito obrigado então por vocês. Valeu. Boa noite. Tchau, gente. Todos. Até mais. Até mais.